A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Borges. Irmãos, hoje eu trago para vocês um sonho. Esse sonho, eu creio que é um sonho profético. É algo que Deus quer alertar o povo. Então, eu não ia contar, irmãos, porque eu não sou de contar sonho. Não gosto desse negócio. Eu sonhei. E tem pessoas que tudo que sonha traz nas redes sociais. Eu não sou assim, eu não gosto disso. Apesar que quando Deus me dá sonhos, sempre eu vejo o resultado, sempre eu vejo aquilo acontecendo. Então, eu quero relatar para vocês o que Deus me mostrou. Esse sonho já tem uns 3 dias atrás. E eu não queria contar, sabe, meus irmãos? Eu não queria trazer aqui para vocês. Mas aquilo não saía da minha mente. Então, eu falei para o Senhor, disse, Senhor, se for para me contar ali no meu canal, que o Senhor faça com que eu não esqueça do que o Senhor me mostrou. Então aquilo ele ficou martelando no meu coração e sabe aquela coisa que não deixa a pessoa ter paz? Você fica pensando e parece que aquilo lhe atormenta. Pois é isso que aconteceu. Eu não ia trazer, né? Mas aquilo ali estava me atormentando. E eu tenho sentido fortemente de trazer aqui para os irmãos ouvirem e os irmãos tirarem a própria conclusão, tá? Cada um de vocês tire a própria conclusão de vocês. Irmãos, o sonho foi assim. É como se não houvesse chuva no céu, porque eu vi assim, as cidades, muitas cidades, sendo destruídas com água, mas a água não vinha do céu. Eu não sei se os irmãos entendem. A água que caía não era do céu, aquela água estava na terra. E parece que aquela água, ela surgia do chão. Ela ia surgindo. Irmãos, e aquela água, assim, era uma água, não era limpa, era uma água, assim, turva, escura. Mais, assim, pro lado de escuro mesmo. Algo turvo, algo que não é claro. Então, ali, irmãos, aquela água surgia da terra e ela ia destruindo muitas cidades. Irmãos, eu via cidades inteiras sumindo ali naquele sonho que eu tive. Então, aquela cidade sumia, eu via objetos sendo arrastados, eu via animais sendo arrastados ali naquele sonho, arrastava tudo. E eu ficava desesperada, eu via as pessoas também desesperadas ali, muitas pessoas correndo, querendo se esconder. E conforme aquela água brotava do chão, assim, que ela não caía, não era uma chuva que vinha do céu, mas era água que surgia, assim, parece que ela fluía do chão mesmo para cima, sabe? E ali ela ia destruindo casas, destruindo igrejas, destruindo tudo. E pessoas sendo arrastadas, animais, e eu via tudo indo embora, sabe? Assim, entrava no supermercado e carregava tudo, aquela água arrastando, levando tudo. E eu ficava assim, oh meu Deus, e eu desesperada, né? Naquele sonho eu falava com o Senhor, eu disse, meu Deus, para onde que nós vamos, Senhor? Para onde que nós vamos se esconder? E ali, de repente, surgiu umas pessoas comigo e eu falava assim, vamos nos esconder dentro da igreja. É o único lugar que pode nos proteger. Lá nós vamos orar e lá o Senhor vai nos proteger. Irmãos, e quando nós corríamos para a porta da igreja, quando a gente chegava na porta da igreja, irmãos, a água surgia do púlpito. E ali aquela água ia derramando, sabe, assim, ela surgia assim do púlpito da tribuna, sabe? E ela surgia assim do púlpito, derramava água e a igreja enchendo. E nós clamando, meu Deus, tem misericórdia. O que eu falava assim, meu Deus, o que farei, meu Deus? Então ali aquele desespero tomava conta do povo. E pessoas querendo subir em cima de árvore para ver se escapava, né? Se ali podia salvar a sua vida. E eu via pessoas chorando, crianças chorando. Irmãos, era um tormento, irmãos. Aquele sonho foi um sonho assim desesperador. Eu via animais sendo arrastados. Eu via supermercado inteiro sendo devastado. E pessoas assim desesperadas. Eu via cidades, sabe, assim, pessoas no chão, sem vida. Irmãos, uma coisa terrível. E ali eu falava, Senhor, eu gritava, e eu dizia, para onde que nós vamos, Senhor? Tem misericórdia. E vendo aqueles animais sendo arrastados. Então a gente, ali naquele sonho, eu chamava os irmãos para nós clamar a Deus. E de repente eu falava, meu Deus, será que é um terremoto? Eu falava assim, será que é um terremoto no sonho, né, ali? Eu falava, será que o que está acontecendo é um terremoto? Porque
essa água não vem do céu. Eu falava assim, né? Essa água não vem do céu, essa água ela vem da terra. Ela brota, ela parece que está debaixo da terra e ela está surgindo, está flutuando. E essa água é perigosa, né? A gente falava ali naquele sonho que aquela água era perigosa, que aonde ela passasse, ela ia arrastar muitas vidas. Então ali a gente começava a clamar a Deus. Então eu ouvi uma voz que dizia assim, aquela voz dizia assim, vou eu permitir muita coisa no Brasil, para que a minha igreja desperte em clamor a mim. Então ali, meus irmãos, e eu, sabe assim, eu corria para falar para minha família, eu corria para falar para minhas irmãs, sabe assim, para nós orar. Eu falava, vamos orar porque é o fim dos tempos. O fim chegou e eu gritava, sabe, irmãos, assim, desesperada. Para minha família, sabe, orar ao Senhor, para nós se voltar para Deus. E eu falava, o fim chegou, Deus ele quer que o povo se volte para ele. E se nós não se voltar para o Senhor, eu falava para minha família, para que minha família viesse para os pés do Senhor, porque o Senhor estava às portas e ele quer que as pessoas façam aliança com ele. Então ali, meus irmãos, foi algo assim desesperador. E o Senhor falava comigo ali, né, naquele desespero, né? E eu via as igrejas arrastadas, irmãos, igrejas grandes sendo destruídas, templos enormes caindo, sabe assim, como um bolo que você faz ali, e aquele bolo não tá bem feito, ele abre sozinho, vai caindo nos pedaços. Era assim que eu via as igrejas desmanchando, assim, desmanchava assim. Ela caía assim de cima, ia cair nos pedaços e até desaparecer ali. E o Senhor falava que o Senhor vai permitir algo no nosso país para que a igreja, né, para que o povo venha se voltar para ele, né. Então eu tô contando aqui para os irmãos porque é algo assim bem impactante, um sonho muito verdadeiro. Quando eu acordei eu estava desesperada, assim, eu acordei eu gritando assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e eu gritava assim desesperada, sabe quando você sonha que você acorda e que você sabe que aquilo ali é real? Eu passei assim uns dois, assim um minuto, uma coisa assim, para me entender que era um sonho, que ali não estava acontecendo ali, sabe? Mas meu coração estava acelerado, estava assim perturbada, e eu gritava a Deus, eu gritava, Senhor, teu sangue tem poder, o teu sangue tem poder. Então, naquele sonho, o Senhor falava que ele vai permitir coisas no nosso país para a igreja se despertar, para o povo se despertar, para buscar o Senhor. E ali eu via as igrejas sendo arrastadas, destruídas, e o Senhor falava que muitos estão no altar de Deus de qualquer maneira. Muitos estão pensando que ele vai demorar a voltar, mas ele não vai demorar a voltar. E o Senhor mostrava que as igrejas na mão dele não é nada, sabe? O povo acha que é muita coisa, mas ali eu via, sabe, assim, as pessoas sendo destruídas, assim, questão de segundo, igreja sendo destruída. Irmãos, assim, eu via ali tudo arrastando, sabe? As igrejas sendo despedaçadas, igrejas fluindo água do chão, assim, e destruir aquelas igrejas, cidades inteiras sendo destruídas. Então o Senhor falava ali que o Senhor vai permitir coisas grandiosas, né, no nosso país, para que a igreja desperte, para que o povo se volte para ele, porque muitos estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, né? Muitos pensam que o Senhor está muito distante de voltar, e ele falava ali naquele sonho que ele está muito perto, e ele quer que as pessoas se voltem para ele, que faça aliança com ele, porque muitos pensam que tem aliança com Deus, mas está longe dele, né? Então eu quero também trazer para os irmãos aqui uma visão. Essa foi uma visão que o Senhor deu para uma irmã da minha igreja. Para quem não sabe, eu congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor. E tem uma irmã que ela é uma irmã de muita oração, uma irmã muito cheia do poder de Deus, uma irmã que ora a Deus, sabe, pessoa que tem uma vida no altar. Essa irmã é uma pessoa dessa. Ela tem uma vida no altar. Então Deus mostrava para aquela irmã que no nosso país ia haver uma guerra. E ela via, irmãos, soldados, cidades inteiras devastadas, as casas destruídas, pessoas no chão ali, sem vida. E o Senhor falava para ela que Deus vai permitir que no nosso país tenha uma guerra. Mas ela falando assim que crê que se nós orarmos, Senhor, Deus ele vai, né, intervir e vai nos livrar desta potestade, né,
desta potestade maligna que é Satanás, que quer destruir, né, irmãos, o nosso país, né? Que quer enviar os seus dados inflamáveis para a nossa nação. Mas o Senhor Deus, que é poderoso, e Ele tem o poder de nos livrar. Se nós orar ao Senhor, eu creio que Deus é de livrar a nossa nação, né, meus irmãos? Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like também. Deixa aí a tua opinião. O que é que você pensa desse sonho que o Senhor me mostrou? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.